Olá pessoal, tudo jóia? Vamos retomar então o nosso conteúdo aqui, a nossa aula, falando sobre a importância das redes sociais, a influência que elas têm nas nossas vidas também. Agora vamos falar um pouco, recordando que nós já falamos sobre esse poder, sobre essa influência que as redes têm. Citamos alguns cases bem bacanas sobre o uso das redes sociais, sobre como as redes também influenciaram movimentos, grandes eventos e mobilizações pelo mundo. Agora, nós vamos tratar um pouco sobre o algoritmo. Você já ouviu falar sobre o algoritmo? Com certeza, se você usa redes sociais, você já ouviu essa palavra, algoritmo. Algoritmo, muitas vezes é repetido na mídia, repetido pelas pessoas, por quem trabalha com marketing, e às vezes a gente não para pensar no significado do que é esse tal desse algoritmo. Primeiramente, temos que pensar no algoritmo como algo que é de cada um. Ou seja, o meu algoritmo é diferente do seu. E eu construo e moldo esse algoritmo a cada momento que eu interajo com algo nas redes sociais, na internet, em aplicativos, em plataformas. A gente vai ver um pouco sobre isso agora. Bom, o objetivo desta aula, então, abordar de maneira objetiva a forma como os algoritmos fazem parte da nossa vida e, de certa forma, interferem ou determinam algumas das escolhas que fazemos. Veja só que importante, então. Então, aqui nós já temos uma constatação. Esse algoritmo faz parte da nossa vida. É inevitável hoje falarmos em ambiente digital, falarmos em plataformas digitais, sem citarmos os tais algoritmos. Então, nós vamos ver como é que esse algoritmo está presente, então. Primeiramente, entendendo o algoritmo, ele é uma sequência de passos que resolve um problema ou realiza uma tarefa. Então, podemos dizer que um algoritmo ele é algo montado como uma instrução que vai determinar determinado caminho, determinada direção. Por exemplo, uma receita de bolo de laranja com chocolate segue uma determinada lógica, segue um determinado algoritmo, se assim podemos dizer, que é uma sequência de passos que vai resolver a junção daqueles ingredientes para tornar naquele bolo, no caso. Então, você vai precisar de todos aqueles ingredientes para fazer um bolo de laranja com chocolate, bolo de cenoura com chocolate, enfim, o bolo que você precisar, que você quiser comer aí. Você vai seguir um determinado regramento, um determinado direcionamento que vai te ajudar a formar esse bolo também, a juntar esses ingredientes para que possam fazer o resultado final. Bom, explicando melhor, vamos lá. Para entender isso aí. Um algoritmo ele é um conjunto finito e ordenado de instruções ou passos que descreve um processo ou procedimento para realizar uma tarefa específica ou resolver um problema. Em termos mais simples, é um conjunto de regras que guiam a execução de uma determinada ação, do início ao fim, sem ambiguidades. Veja bem que interessante, ó. Então, um algoritmo, ele guia, no caso, como a gente está falando de internet e redes sociais, ele guia determinada ação, porque o algoritmo ele vai sendo formulado e vai guiando você pela navegação, se assim podemos dizer, tanto pela navegação online em sites, quanto pelas redes sociais. Todo mundo lida com isso o tempo todo. Entenda, a partir do momento que você está conectado com alguma rede, de alguma forma, você está ligado a um algoritmo. Você passa a fazer parte dessa cadeia de algoritmos da internet. Bom, vamos falar então sobre as características desses algoritmos. Primeiro, sequencialidade. Os algoritmos seguem uma ordem específica, ou seja, as instruções são executadas em uma sequência determinada passo a passo. Então, o seu algoritmo ele é formulado com sequencialidade, ou seja, ele tem uma lógica dentro daquilo que você interage. Então, quando a gente pensa, o algoritmo entrega determinado conteúdo. Uma pessoa gosta muito de crochê, ela só pesquisa sobre crochê na vida dela, só fala sobre isso. Como eu já disse para vocês em outras oportunidades, o algoritmo vai recomendar o quê? Bolo de laranja? Não, ele vai recomendar crochê. Pode ser que em algum momento aquela pessoa interagiu mais com um conteúdo, ou seja, o algoritmo vai entregar mais daquele conteúdo que ela consumiu. Ou seja, então podemos dizer que ele é formulado de acordo com os nossos gostos, aquilo que a gente entende como sendo o nosso gosto pessoal. Finitude é outra característica. Um algoritmo deve ter um número finito de etapas. Isso significa que ele deve eventualmente parar ou terminar a execução, não entrando em um loop infinito. Ou seja, em algum momento ele vai focar em algum aspecto.
Ou seja, ele não está em construção todo dia, toda hora. Nesse sentido que eu estou falando, ele vai aparecer conteúdos para você, falando de redes sociais, de acordo com o que você vai consumindo. Mas ele tem uma lógica finita também de possibilidades. Por quê? Ele se enquadra naquilo que você gosta mais. Ele não vai ficar inventando coisa toda hora. Ele parte do pressuposto que você gosta de A. Então ele não vai ficar toda hora te oferecendo B. Basta olhar nos amigos que você interage nas redes sociais. Às vezes você fala, nossa, mas eu tenho lá no meu Facebook 5.000 amigos, mas só aparece para mim coisas de 50 pessoas. O que é isso? É que você não gosta das outras 4.950? Não, não é isso. É que o seu algoritmo ele formulou a partir dos seus gostos, a partir das suas interações, que você gosta mais de interagir com o conteúdo daquelas 50 pessoas. Aquele grupo seleto de pessoas que vai mostrar conteúdo para você. Aí entra a questão de a pessoa postar muitas vezes também, não no sentido de que quanto mais ela postar, mais vai aparecer para você. Não é isso, não é assim que o algoritmo funciona. Mas entra aqui, se você segue bastante uma pessoa, se você curte bastante conteúdos daquela pessoa, se ela tem uma constância nas publicações, consequentemente essas publicações vão aparecer para você também. Precisão é outro elemento importante. Cada passo em um algoritmo deve ser definido de forma precisa e sem ambiguidades. As instruções devem ser claras e compreensíveis. Está bem clara essa explicação, né? Entrada e saída. Algoritmos geralmente têm entradas, que são os dados de entrada necessários para realizar a tarefa, e saídas, que são os resultados gerados após a execução. Por exemplo, um dado de entrada. Você entra lá no Google e pesquisa viagem para Salvador. Vai aparecer para você um monte de pacotes de viagem das mais variadas agências, enfim, tantas outras possibilidades. Vai começar a aparecer para você transfer, agência de turismo, passeios em Salvador, um monte de outras coisas, porque você deu um input que a gente chama, uma informação de entrada, um dado de entrada. Você forneceu uma informação para que o algoritmo possa trabalhar em cima daquilo. Pode esperar que nos próximos dias, pelo menos pelos próximos 15 ou 30 dias, você vai receber informações sobre viagem para Salvador. Isso se lá no mês de dezembro, por exemplo, não sei que mês você está assistindo esse vídeo, vai que seja em julho, agosto ou junho, lá em dezembro você vai receber um conteúdo sobre viagem para Salvador, porque em algum determinado momento nesse ano você pesquisou sobre isso. O algoritmo vai usar até essas informações para formular o seu motor de busca também. O que mais? Vamos para frente. Exemplos de algoritmo. Receita de bolo, como eu já disse. Uma receita de bolo é um exemplo clássico de um algoritmo. Ela descreve uma série de passos a serem seguidos para criar um bolo, incluindo ingredientes, medidas, ordem de mistura e tempo de cozimento. Veja bem que interessante. A navegação GPS. Os sistemas de navegação por GPS usam algoritmos para calcular a rota mais rápida entre dois pontos. Eles consideram informações como distância, velocidade e tráfego para determinar a melhor rota. Veja bem que interessante que a gente está vendo diversos tipos aí de exemplos para a gente entender a questão do algoritmo. Ordenação de números. Olha só, interessante isso, hein? Algoritmos de ordenação são usados para classificar uma lista de números em uma ordem específica, como crescente ou decrescente. Muito interessante. A importância dos algoritmos. Vamos falar sobre a importância deles agora. Os algoritmos são fundamentais na ciência da computação e na programação. Eles são a base de todos os programas de computador e sistemas de software. Quando se trata de tecnologia, os algoritmos são usados em várias aplicações, desde motores de busca na internet até algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Hoje está muito em alta essa temática da inteligência artificial e a gente vai voltar a falar sobre esse tema porque ele é muito importante para a nossa realidade atual. E os algoritmos, eles são utilizados inclusive para treinar inteligência artificial, como dei o exemplo aqui no texto também, para motores de busca, já citei o exemplo da viagem, por exemplo, de algum produto. Você quer fazer o teste social? Pesquisa um produto nas redes sociais ou na internet para você ver como que esse produto vai ficar te perseguindo. Aí os sites, o Google como um todo, usam também as tags para rastrear o seu acesso, ou seja, a partir do momento que você acessa um determinado site, procura um determinado produto, aquilo vai começar a rastrear o seu acesso. Não é uma espionagem, é algo que você concorda, inclusive quando você faz o aceite da criação da sua conta no Google ou do seu celular, quando você usa, você começa a usar.
Você faz o aceite desses termos, que muita gente não lê e não sabe que ali, eu brinco que ali a gente entrega a vida nas mãos das plataformas digitais. E a gente não para ler o que a gente está assinando e aceitando, mas é a grande realidade. O que mais nós temos então? Uma pergunta: como os algoritmos estão presentes em nossa vida diária? Estão presentes em praticamente tudo o que a gente faz, como eu já disse. Desde uma busca, Você já teve a impressão, por exemplo, que às vezes o seu celular escuta você? Eu acho que eu já falei isso para vocês em outro momento, né? Mas é verdade, às vezes dá essa impressão, né? Começa a falar muito sobre viagem para Salvador perto do seu celular, daqui a pouco não vai começar a aparecer para você viagem para Salvador. Parece coisa futurista, mas é a nossa realidade. Vamos pensar em tudo que fazemos durante o nosso dia, desde a hora que você acorda. Acordou primeiro, fez lá o seu momento de calma, sua prece, a sua meditação, o seu exercício físico, tomou o seu café, enfim, fez a sua higiene pessoal, fez tudo que você tinha que fazer no começo do dia, vai começar o seu dia. Você pega o seu celular para trabalhar, pega o seu computador para trabalhar, você começa a sua rotina de trabalho. Se você trabalha em escritório ou se você trabalha em outras funções, mas você começa sempre em contato com alguma ferramenta digital. Ou você vai ver uma notícia, ou você vai ver o que aconteceu no dia passado, ou você entra numa rede social. Você já começa o seu dia em contato com um algoritmo. O seu dia ele é ditado por um algoritmo, se assim podemos dizer. A forma como você começa o seu dia, com um determinado regramento, com determinada ordem que você está acostumado ali a fazer, por exemplo, escovar seu dente, fazer sua prece, tomar seu café. Isso já é um algoritmo presente no seu dia a dia, um regramento de informações que você usa para se beneficiar de uma determinada organização. Redes sociais, motores de busca, aplicativos de transporte, recomendações de produtos, entre outros, são formas, como a gente vê presente em nossa vida, os tais dos algoritmos. E como estão presentes, não é mesmo? Podemos dizer que eles impactam as nossas decisões, a importância deles ainda. Exemplos de uma compra, por exemplo. Às vezes você está lá, você participa de um determinado grupo, você pesquisou sobre um determinado assunto, começa a aparecer anúncio para você dentro daquele tipo de assunto. Por quê? As plataformas de anúncio hoje permitem que o anunciante trabalhe com segmentações. Eu quero, por exemplo, anunciar um produto somente para pessoas que usam o celular da Apple, somente pessoas que usam iPhone a partir do iPhone 10, por exemplo, iPhone 9, iPhone 8, tem iPhone 9? Acho que não tem, né, Luiz Fernando? iPhone 8 vai para o 10, é assim mesmo. Então eu quero anunciar só para pessoas que usam dispositivos da iOS, por exemplo. Eu consigo fazer essa segmentação. Eu quero anunciar somente para pessoas que viajaram nos últimos 30 dias. Eu consigo anunciar para esse tipo de segmentação. Então as segmentações são das mais incríveis possíveis. Eu quero anunciar somente para pessoas que pesquisaram determinada marca de produtos para bebê. Ou seja, eu entendo que se ela procurou marca de produto para bebê, ou ela procurou um presente para alguém que tem bebê, ou ela tem um bebê em casa. Então, os motores de busca e as plataformas de anúncios online, elas vão facilitando de certa forma também que os anunciantes tenham acesso à vida das pessoas. Isso é de todo ruim? Não, porque ela facilita também a sua experiência, não começa a aparecer para você coisa de tudo quanto é informação que você não quer procurar ou que você não quer ter contato. Isso você tem também a possibilidade, quando aparece um anúncio para você, você pode marcar lá, não desejo mais ver este anúncio. Por exemplo, vamos falar agora, chegou em um assunto que eu gosto bastante. Ética e algoritmos. A ética desempenha um papel fundamental, acompanhe comigo no texto, na programação de algoritmos, pois os algoritmos têm um impacto significativo em nossas vidas cotidianas. Alguns pontos chaves para pensarmos sobre isso. Vamos ver agora para pensarmos a questão da ética e dos algoritmos. Por exemplo, a tomada de decisões sociais. Algoritmos são frequentemente usados para tomar decisões que afetam as pessoas, como seleção de candidatos em processo de contratação, aprovação de empréstimos, recomendações de conteúdo e muito mais. É crucial que essas decisões sejam éticas e justas para evitar discriminação ou injustiça. É muito importante isso, porque às vezes a gente pode estar falando de um determinado processo, por exemplo, que leva em conta determinados candidatos que apareceram se candidatando a uma vaga de emprego. Enfim, tantas outras questões que podem determinar eticamente ou, para o lado bom ou para o lado ruim, também o uso desses algoritmos. O viés algorítmico, isso é bem interessante. Os algoritmos podem perpetuar viés se forem treinados em dados históricos
tendenciosos. Isso pode resultar em discriminação racial, por exemplo, discriminação de gênero ou de outra forma. Programadores devem se esforçar para identificar e mitigar viés algoritmo, para não prejudicar também a experiência que a gente faz na internet com aquilo que a gente navega, aquilo conteúdo que a gente consome também. Outro dado importante sobre ética e algoritmos, a privacidade. Algoritmos muitas vezes lidam com dados pessoais, na grande maioria das vezes. A coleta e o uso desses dados devem ser feitos com consentimento e respeitando as leis de privacidade. A ética exige que os dados dos usuários sejam protegidos contra uso indevido. Essa é uma questão muito presente em nossos dias, especialmente por conta da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que só ela daria para a gente produzir um outro curso aqui para a gente falar, porque ela tem inúmeros pontos, por exemplo, que geram multa e que geram penalidades para as empresas, para os organismos que não corresponderem aos anseios dessa Lei de Proteção de Dados. É uma lei que visa proteger os dados pessoais e sensíveis das pessoas, dos cidadãos. A questão da transparência. É importante que os algoritmos sejam transparentes. As pessoas devem entender como as decisões são tomadas e por que recebem certas recomendações. A falta de transparência pode, por exemplo, levar à desconfiança das pessoas com referência às plataformas. Isso pode acontecer, a gente sabe que acontece muito. Outro ponto importante, responsabilidade. Programadores e desenvolvedores de algoritmos têm uma responsabilidade ética em relação aos impactos dos seus sistemas. Eles devem considerar cuidadosamente as implicações sociais e éticas das suas criações. Devem ter muito cuidado, por exemplo, quando uma empresa, um programador vai desenvolver um aplicativo, vai desenvolver um site, vai desenvolver um novo sistema, uma rede social, ele tem que ter muito cuidado de saber como essa rede, esse novo sistema vai impactar a vida das pessoas. Pontos positivos e pontos negativos também, como a hiperexposição, como eu já falei anteriormente, a exposição de dados e tantas outras questões que podem estar envolvidas nisso também. Bom, a questão da legislação e regulação. Em muitos lugares estão sendo desenvolvidas regulamentações para garantir a ética na programação de algoritmos. Isso é muito importante. Isso inclui leis de proteção de dados, como a nossa LGPD que eu já falei, direitos do consumidor e regulamentações específicas para setores como a saúde e as finanças. Não podem usar os nossos dados como bem entenderem. Isso é importante a gente ter consciência também e a gente lutar pelos nossos direitos nesse sentido também, porque como consumidores, como clientes, como potenciais, vamos dizer, alvos para os anúncios, para as questões publicitárias, para o marketing das empresas, nós também temos que ter consciência de como os nossos dados são utilizados por essas empresas ou por meio das plataformas digitais, das redes sociais, dos sites que a gente navega e tudo mais. Bom, áreas que podemos destacar que tem referência com algoritmo, por exemplo. Redes sociais, coloquei em top 10 aqui porque é o tema desse nosso curso, redes sociais. Os algoritmos estão muito presentes ali na forma como a gente navega nas redes sociais. Como eu já disse, basta procurar bastante um conteúdo sobre determinado assunto que aquele conteúdo vai aparecer muito para nós. Pesquisas na internet nem se fala. Você pesquisa uma coisa lá no Google, por exemplo, aquela pesquisa vai perseguir você no e-commerce que você entrar, numa notícia que você entrar, num portal, enfim, vai perseguir você em todo quanto é lugar. Eu brinco que daqui uns dias você vai estar no banheiro da sua casa, vai aparecer na parede do seu banheiro, lá no seu azulejo, o produto que você pesquisou no Google. Não está muito longe disso. Bom, o comércio eletrônico também tem muito a ver com algoritmos, usa muito os algoritmos. Os aplicativos de transporte e navegação hoje usam algoritmos, por exemplo, e usam inteligência artificial para calcular rotas, para calcular melhores sugestões de tráfego, por exemplo, de lugares que a pessoa pode ir. A assistência virtual e inteligência artificial, como eu disse, hoje usa muito os algoritmos, porque para treinar especialmente a forma como essas informações chegam até as pessoas e mesmo as novas informações que são imputadas, que são inseridas dentro dessas plataformas de assistência virtual ou de inteligência artificial. A área da saúde e o diagnóstico usam muito os algoritmos também para determinar alguns consumos de produto, enfim, medicamentos e tudo mais. A área das finanças e investimentos, a segurança e a vigilância, a área do entretenimento e da cultura. Todas essas áreas estão permeadas aí pelo uso ou pela presença dos algoritmos. Vamos lá, concluindo já essa nossa aula.
Concluímos que os algoritmos estão presentes em todo o nosso dia a dia, como eu brinquei, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, você partilha ou você está presente em locais que temos algoritmos. A forma como lidamos com eles vai impactar diretamente na nossa rotina, nas decisões e nas escolhas, inclusive, que nós fazemos no nosso dia a dia, às vezes sem perceber. Sem perceber, nós lidamos com esses algoritmos e nos expomos até demais ao uso dessas plataformas ou dos algoritmos, como eles ditam o nosso dia a dia. É importante ter senso crítico diante do que se apresenta a nós. Isso não teria nem que reforçar, né, gente? Em todas as aulas, praticamente, eu reforço essa questão do senso crítico e do saber utilizar as plataformas e as ferramentas que estão à nossa disposição. Saber utilizar para não termos decepções, para não sermos aí pego de surpresa por determinadas situações que acontecem no nosso dia, no uso das plataformas e da internet como um todo. Bom, eu agradeço você pela participação nessa aula. Não se esqueça que os meus contatos estão à disposição. Se você quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, fazer alguma ponderação de algum conteúdo que eu partilhei nessa aula, lá é o espaço para a gente poder estender a nossa sala de aula virtual. Muito obrigado, espero você na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!